Olá a todos! Na aula de hoje, iremos resolver alguns exercícios de análise combinatória, especificamente sobre arranjos simples. No primeiro exemplo, nós vamos calcular um arranjo com um total de 8 elementos para escolher 3. Esse arranjo, como são 3 elementos, eu vou colocar 3 espaçozinhos. Aí, começando pelo total, nós temos 8 vezes, aí a gente vai diminuindo uma unidade. 8 menos 1, 7, menos 1, 6. Daí, é só multiplicar esses números. 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336. A outra forma que a gente pode calcular esse arranjo de 8 elementos para escolher 3 é pela fórmula, né? A gente tem uma formulazinha que diz que o arranjo de n para escolher p é n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, no caso, ficaria 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, que é 5 fatorial, né? Nesse caso, nós temos que desenvolver o 8 até chegar no 5. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre 5 fatorial. Aí, a gente faz o cancelamento, 5 fatorial com 5 fatorial, e temos que multiplicar 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336. Então, a gente verifica que essa forma de colocar os espacinhos que a gente fez nesse primeiro exemplo, ela é bem mais simples, né? A próxima questão diz o seguinte: de quantas maneiras podemos escolher um pivô e uma ala em um grupo de 6 jogadoras de basquete que jogam em qualquer uma dessas posições? Então, a gente tem um total de 6 pessoas e eu tenho que escolher 2 pessoas, né? No caso, um pivô e uma ala. Bom, quando a gente está fazendo agrupamento, sempre vem aquela pergunta: a gente vai utilizar combinação ou arranjo? Nesse caso, a pergunta que a gente tem que fazer é se a ordem entre esses 2 elementos que eu escolhi se importa. Nesse caso, a nossa resposta é sim, porque eu estou escolhendo um pivô e uma ala. E trocar esses elementos entre si gera uma combinação diferente. Então, nesse caso, a gente tem que calcular um arranjo de 6 elementos no total para escolher 2. Então, eu vou colocar 2 espaçozinhos, que é a quantidade de elementos que eu vou escolher. Aí, eu começo do total. Então, 6 e vou diminuindo. 6 menos 1, 5. Então, no caso, 6 vezes 5, 30. Ou seja, é a alternativa D. O próximo exemplo diz o seguinte: a sessão de um filme já havia começado quando 2 amigos entram na sala. Eles percebem que só há lugares vagos nas 2 primeiras fileiras, abaixo representadas. O X indica que o lugar está ocupado. De quantas maneiras distintas eles poderão sentar lado a lado? Então, aqui ele não pode escolher qualquer lugar, né? Eles querem se sentar lado a lado. Então, na primeira fileira, a gente vê que lado a lado eu tenho essas 2 cadeiras. Também tenho mais essas 2 cadeiras. E na segunda fileira, a única opção lado a lado são essas 2 cadeiras. Então, no caso, eles primeiro vão escolher qual dessas cadeiras eles vão se sentar, se é nessa primeira conjunto, nesse segundo conjunto ou no terceiro conjunto. Então, eles têm 3 opções para escolher o grupo de cadeiras onde eles vão se sentar. Além disso, depois que eles escolherem onde eles vão se sentar, eles vão poder trocar entre si. Se, vamos supor, um chama Pedro e outro João. Se o Pedro senta na primeira cadeira e o João senta na segunda, ou se eles trocam de lugar um com o outro, isso gera uma outra configuração ou uma maneira distinta de se sentar lado a lado. Então, cada um desses bancos
que eles vão se sentar em conjunto, eu tenho duas opções, né? Eles podem sentar, o primeiro pode escolher o primeiro banco ou o segundo, ou vice-versa. Então, eu vou multiplicar isso por 2. E no caso, 3 vezes 2 são 6. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, eles têm 6 maneiras de se sentar juntos. A próxima questão diz o seguinte: para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos, dentre eles Ana e Pedro. De quantos modos pode ser feita a escolha se Ana e Pedro não querem formar uma chapa? Então, o que acontece? Eu tenho um total de 10 alunos, esse aqui é o meu total, e eu vou formar grupos de 2 pessoas, né? Um presidente e um vice-presidente. Então, eu tenho 1 a 2 pessoas no meu grupo. Esse tipo de agrupamento é um agrupamento em que a ordem importa. No caso, ser presidente é diferente de ser vice-presidente. Então, a ordem é importante. Então, a gente vai calcular um arranjo simples. Então, um arranjo, eu tenho 10 pessoas no total e 2 cargos, né? Pode ser vice-presidente ou presidente. A gente tem que escolher 2 opções, né? Então, eu vou colocar aqui 2 tracinhos. Aí, eu começo do total, 10, e coloco o antecessor. O antecessor de 10 é 9. Agora, é só multiplicar esses dois números. 10 vezes 9, 90. Bom, acontece que a gente não está perguntando o total de grupos, né? Tem uma restrição aí. Eles falam que Ana e Pedro, eles não querem formar uma chapa. Então, a gente vai ver de quantas maneiras o Ana e Pedro poderia formar uma chapa, porque a gente vai retirar isso do total. Então, a gente poderia ter uma chapa com a Ana presidente e o Pedro vice-presidente, ou vice-versa, né? Eu poderia ter a Ana presidente e o Pedro vice-presidente. Ou seja, eu tenho duas maneiras distintas em que a Ana e o Pedro formam uma chapa. Então, eu vou retirar desse total. Eu tinha 90 grupos que eu posso fazer, menos os grupos. Esses grupos são os grupos em que a Ana e o Pedro formam uma chapa. Sobram 88 grupos distintos, 88 tipos de chapas que podem ser formadas para compor o grêmio desse colégio. Ou seja, a alternativa correta, 88, alternativa C. A última questão diz o seguinte: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis estão mostradas em branco. O número de formas distintas que se pode acomodar a família nesse voo é calculado por. Então, a gente vê que as nossas opções aqui, elas não são numéricas, né? Eu tenho várias opções que mostram os cálculos que podem ser feitos. Essa é uma questão do Enem, o Enem faz muito isso. Por isso é importante a gente saber não só a forma de calcular, uma forma mais prática, utilizando só o princípio multiplicativo, mas também é importante a gente conhecer as fórmulas para resolver, né? A fórmula do arranjo, da permutação, da combinação, são fórmulas importantes na análise combinatória. Bom, são 7 pessoas, agora a gente vai contar aqui nesse avião quantos são os lugares que elas podem escolher, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no caso, eu tenho 9 lugares
para 7 pessoas. Então, eu tenho um total de 9 escolhas para 7 pessoas. A pergunta que fica aqui nesse caso é se a ordem importa. Se eu escolho dentre esses 9, né, que é o meu total, escolho os 7 lugares, trocar essas pessoas entre si forma uma forma distinta de acomodar a família nesse avião? A resposta é sim, né? Porque se eu troco por exemplo, quem está na posição 1 com a posição 2 é uma posição distinta, é diferente. Então, nesse caso, a ordem é importante. Quando a ordem é importante, a gente vai calcular um arranjo. Nesse caso, é um arranjo, eu tenho um total de 9 lugares para acomodar 7 pessoas. Então, arranjo de 9 para escolher 7. Bom, como as nossas alternativas aqui, A, B, C, elas estão utilizando a fórmula, a gente vai utilizar a fórmula do arranjo também. Mas outra coisa que você poderia fazer é calcular quanto que dá e depois calcular uma por uma, né? Mais difícil. A fórmula do arranjo, em cima, a gente coloca o total, então 9 fatorial, sobre. Aqui embaixo, a gente vai fazer 9 menos 7. Então, em cima fica 9 fatorial, embaixo 9 menos 7, 2 fatorial. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, por hoje é só, nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E obrigada pela participação.